Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Sociologia. Hoje a gente vai falar de um tema que é o Brasil visto pelo viés economicista. Como se dá a formação do Brasil econômico, né? Essa história do Brasil econômico, até mesmo para a gente refletir, né? Quais são os reflexos dessa formação nos dias de hoje. A gente traz, né, essa formação do Brasil, né, econômico, três pensadores que desbravaram, né, a história do Brasil colônia para trazer um pouco aí desse contexto, né, de formação econômica, cultural e histórica do Brasil. A gente chama eles de tríade da década de 30. São três pensadores muito utilizados, né, não somente no campo das ciências humanas, mas mesmo até nas ciências exatas, né? São três sociólogos, historiadores formados, né, e inspirados ali no núcleo, né, da ideia de que o Brasil sofre, né, e tem reflexos desde a chegada dos portugueses. Eu estou falando mais precisamente de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco do Caio Prado Júnior porque dos três é o que mais se destaca no campo da economia. E o que o Caio Prado Júnior traz para a gente? Né? Ele fala que o Brasil é reflexo, né, em sua economia total de uma política mercantilista, né? Ou seja, de uma política econômica adotada pelos reis da Europa na época das colonizações. Então, quando a gente fala, né, da formação da monarquia de Portugal, da formação da monarquia espanhola e dessa consolidação, né, esses reis, né, eles têm uma política mercantilista. Portugal, por exemplo, né, vai adotar o mercantilismo, que nada mais é do que explorar novos territórios, explorar o ouro, né, do qual recebe o nome de metalismo, e, consequentemente, nesses novos territórios é a chegada dos portugueses no Brasil. Então o Brasil ele nasce, né, dessa exploração desse período, né, do mercantilismo europeu, certo? E isso se reflete, né, ao longo dos séculos e com certeza, né, o que a gente vivencia hoje, né, com certeza tem muito a ver com esses traços mercantilistas, né, herdado pela economia gerada pelo mercantilismo. Ok? O Cado Praio Júnior ele tem esse trabalho, né? Ele faz essa busca, ele traz elementos, né, do mercantilismo e ele faz toda essa análise para chegar nesse entendimento. Muito importante aí o estudo dele. Bom, aí avançando um pouco mais, né, trabalhando a questão da economia, das classes, né, lembrando que o Caio Prado Júnior ele tem uma formação marxista, então ele enxerga, né, essa formação econômica do Brasil com viés marxista, que é a sua formação. E a gente também tem, né, já 30 anos depois dessa tríade, um sociólogo muito importante, que é o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes vai trabalhar mais a questão da democracia, né, no Brasil, no sentido de desconstruir o que o Gilberto Freire havia falado lá atrás. O Gilberto Freire diz que havia uma democratização, né, no Brasil, a democracia racial. Né, ele compara Casa Grande e Senzala numa certa harmonia. O Florestan Fernandes vem na década de 60 e desconstrói esse mito da democracia racial. O Florestan Fernandes fala que não. O Brasil, né, desde o momento em que escraviza, né, o africano, não teve essa democracia. E o Florestan vai além. Ele diz que mesmo com a abolição dos negros no Brasil em 1888, realizado pela Princesa Isabel, não foi suficiente. Então ele fala que o negro no Brasil, né, se há uma questão econômica, né,
em que o negro é desfavorecido, isso tem tudo a ver com a questão histórica, né? Com essa questão da escravidão no Brasil. E ele chega até a reforçar, né? Ele fala que no Brasil deveria acontecer a segunda abolição, porque a primeira foi a liberdade, né, dos escravos, mas uma liberdade que não foi trabalhada, que não foi pensada, né, de como inserir, né, como seria essa reinserção, né, do negro na sociedade brasileira. Então ele aborda, né, esse tema colocando exatamente que deveria acontecer uma nova abolição no Brasil. A gente sabe que o Florestan escreveu na década de 60, mas a gente vê esses reflexos até nos dias de hoje, né? Então essa é um pouco da contribuição também do Florestan Fernandes. Esse é um vídeo curto, né, que a gente está fazendo aí, pensando, né, nesse roteiro mesmo do Brasil visto pelo viés economicista. Ok? Espero ter contribuído um pouco. Um forte abraço a todos.